Olá, amados irmãos, graça e paz. Amém? Bom, hoje nós vamos fazer pequenos apontamentos, uma pequena exegese do capítulo 4 da carta de Tiago. Depois vai ficar faltando só o capítulo 5, e aí a gente encerra esse início de estudos que fizemos. Ao longo dos 5 primeiros vídeos, nós fizemos apontamentos de introdutórios da carta de Tiago, falando sobre quem foi o autor da carta de Tiago, quando escreveu, o local que escreveu, seguindo um livro, do nosso apontamento. A exegese não está sendo seguida por nenhum livro especificamente, são vários livros que eu utilizei para dar esse apanhado geral da exegese dos 5 capítulos. Bom, vamos lá ir para o capítulo 4. Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e ficam com inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm nada porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Eu vou parar aqui e a gente vai comentando aos poucos essa parte da carta de Tiago. O que é interessante começar a analisar aqui é que Tiago também começa o capítulo 4 com a mesma técnica que ele faz do capítulo 3, versículo 13. Começa com uma pergunta para o seu leitor. No caso aqui, ele começa com uma pergunta sobre as guerras, sobre as duas situações que acontecem com o ser humano, que é as guerras, e as contendas. Bom, mas ao longo de leituras de outros textos do comentários bíblicos, nós precisamos ter um posicionamento, afinal de contas, o que é que Tiago está querendo dizer quando ele diz assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e ficam com inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Bom, essas duas palavras que se encontram na carta de Tiago, capítulo 4, que é guerras e brigas, que no grego é polemai para guerra e machai para contendas, o que muitos autores vão falar é que Tiago está falando para a sua comunidade. Tiago não está falando que os homens, não que isso seja uma negação de Tiago, mas o Tiago não está escrevendo uma carta dizendo de modo geral que os homens, eles guerreiam e eles brigam porque eles desejam coisas más. Tiago está falando da igreja a qual a carta está sendo destinada, que há ali membros que estão em guerra e em brigas. E aí, essa palavra guerra e contendas, elas devem ser analisadas metaforicamente. Da mesma forma como nós, brasileiros, usamos essa palavra para simbolizar brigas, discussões verbais no nosso meio, que é uma família cheia de guerras e contendas. Não é exatamente guerras armadas, mas
uma metáfora para dizer sobre discussões acaloradas. Isso vai ficar muito mais evidente ao terminar de ler o versículo 11 a 12, que fala justamente sobre não julgar o outro, né? Então, o que a gente pode já tirar daqui é que a carta, capítulo 4 de Tiago, que fala sobre guerras e brigas, ele não está falando de guerras militares. Não que isso não seja possível também compreender que os desejos humanos do homem, o afastamento do homem de Deus, produz também guerras e contendas. Mas o que ele está querendo dirigir aqui é aos seus leitores das igrejas que estão entrando em discussões. Ele não fala quais são as discussões, mas ele mostra que no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, ele dá aquele apontamento sobre as invejas e amarguras que são provenientes de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. É isso que está inserido a carta aqui. Então há uma certa conexão. O que é difícil de analisar no versículo 2 é que ele vai dizer assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e ficam com inveja. Aí aqui, muitos comentaristas vão dizer, da onde ele está tirando esse conceito de matar? Será que havia pessoas que por discussões na igreja matavam um ao outro? O que a gente poderia analisar é que há uma possível leitura do texto dessa parte da cobiça, né? Poderia ficar assim: cobiçai e não conseguir possuir. Possuir? Essa é a pergunta dele. Então matais. Ambicionais e não consegue obter. Então combateis e fazeis guerra. A palavra aqui, matar, ela está mais no sentido genérico, no sentido de que por não conseguir os objetivos, né? Desculpe. Por não conseguir os objetivos do indivíduo, que é um objetivo hedonista, de prazer só para ele, o indivíduo, então, o seu extremo de não conseguir, esse desejo frustrado, pode conduzir a uma morte. E não que Tiago está falando que havia pessoas que matavam um ao outro dentro da igreja, mas ele está meio que projetando a possibilidade de haver até mortes diante de um desejo frustrado, né? E aí ele continua, né, dizendo assim no versículo 13, 3: pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Aí a palavra aqui prazer é hedonismo, né? Edom, que tem uma relação de um prazer pessoal em detrimento a um sofrimento ou a um prejuízo de alguém. Por que esse membro, então, não recebe quando ora? Ele não recebe quando ora porque ele ora esperando que Deus vai apoiar os seus desejos, que são egoístas, e que vai prejudicar alguém. Esse é o tipo de prazer a qual Deus não compartilha. Esse é o tipo de desejo a qual Deus não ouve, que é o desejo em que ele é egoísta, é só para o indivíduo e ainda prejudica o outro na sua realização. Então, essa comunidade, havia então pessoas que estavam brigas, discussões de invejas e amarguras, né, e que poderia provocar até mesmo morte se caso continuasse. Então,
Tiago está intervindo com uma exortação para que os seus membros consultem os seus corações e consultem se eles estão vivendo segundo a vontade de Deus. E aí, o capítulo 4 vai desenvolver justamente essa declaração de se estão fazendo a vontade de Deus. Ele fala assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja, amados, nesses 3 versículos aqui, Tiago está chamando aqueles membros da igreja e que se permitem não dominar a língua e que se permitem viver uma vida de inveja com o outro e de amargura, que essas pessoas, ao fazer isso, elas são infiéis a Deus, porque Deus requer que elas tenham amor ao próximo. Então, há uma citação aqui, uma alusão a Levítico nos 10 mandamentos. Então, amados, o que a gente pode perceber aqui é que essas pessoas que estão em discussões dentro da igreja, desejando coisas que podem prejudicar o outro, desejando coisas que só beneficiam a eles, e tendo inveja e amargura, essas pessoas são, aos olhos de Tiago, e está corretíssimo, infiéis a Deus. Porque aqueles que são fiéis a Deus buscam se controlar e não permitir com que os seus desejos ultrapassem a conduta cristã verdadeira, que é amar o próximo e ter misericórdia com o próximo. Então, o versículo 6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra que o versículo anterior fala de que se pedis mal, porque pede para o seu próprio deleite. Quem é que pede para o seu próprio deleite? E quem é que busca o seu próprio deleite e busca se beneficiar prejudicando alguém? Em Provérbios é um ímpio. E também é o soberbo. Em Provérbios a palavra soberbo é sinônimo do ímpio. Sinônimo também do perverso. Então, o soberbo é aquele que Deus não ouve. Então, quem comete isso é o soberbo. Quem comete invejas, intrigas, amarguras, que quer se beneficiar em cima de alguém, dentro da igreja, que é o pior, essas pessoas, elas têm atitude do infiel, do soberbo em Provérbios, a qual Deus, ele resiste ao soberbo, ele não atende ao soberbo. E detalhe, o texto infere que ele então dá juízo ao soberbo. Por quê? Porque é infiel. O texto aqui automaticamente dá amizade e inimizade com Deus. Quando o homem é infiel e cria amizade com o mundo, ele automaticamente cria inimizade com Deus. Então já há aqui uma relação de conflito, a qual Deus vai julgar. Então aqueles cristãos que vivem erradamente dentro da igreja, com inveja, intrigas, maledicências, amarguras, desejando coisas só para si, prejudicando o outro, esse indivíduo pode sofrer de Deus
um juízo. Lembrando, amados, que o versículo 4, que é a expressão infiel, é a expressão judaica que remete, faz alusão, referência a Oséias. Aqui, Tiago está chamando toda a igreja de adúltera. Essa é a palavra em grego, adúltera. E essa palavra adúltera, quando Tiago está chamando a igreja de adúltera, é a mesma expressão a qual Deus está chamando o povo de adúltera, em relação à história que é contada em Oséias, que o povo, né, Oséias casa com uma mulher, né, o profeta Oséias casa com uma mulher que o trai. E aí Deus fala para ele, olha, a tua mulher que o traiu é como o meu povo Israel que me trai. Né? Então, há aqui uma relação de que a igreja é o novo Israel, uma vez que nós temos amizade com o mundo e vivemos na sabedoria do mundo, que é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca, que produz inveja, sentimentos facciosos, amarguras, intrigas, desejo de se beneficiar, e esse benefício é exclusivamente nós, prejudicando outros. Esse tipo de sentimento e atitudes, ele é fruto de um amor ao mundo e automaticamente fruto de um desligamento com Deus. Ou seja, um indivíduo, como Israel no Antigo Testamento, estava virando as costas para Deus e fazendo apenas o que dava na cabeça deles. E com isso, houve a eles julgamento. Então Deus também pode julgar esses leitores de Tiago e também pode julgar nós que vivemos dentro da comunidade cristã, não discernindo o corpo de Cristo, não discernindo o amor, não discernindo a verdade. Então ele pode nos julgar, trazer a nós situações para que venhamos sofrer pelas ações a qual escolhemos para voltar a Ele. Isso é algo que pode acontecer. O texto seguindo, ele vai dizer assim, portanto, sujeite-se a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifique o corpo. Reconheçam a sua miséria. Lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se converta em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Praticamente o que eu já disse sobre juízo. A necessidade desses que estão achando que estão certo, de perceber que estão errados e se humilhar. E aí fala que se cheguem a Deus, porque Deus se chega a nós quando nós nos arrependemos. Parecidíssimo com toda a herança judaica de Israel, a qual, ao se desviar de Deus, vai então a voltar-se para Deus novamente. E aí o texto, né, ele vai dizer aqui, sujeitando a Deus, ou seja, quando é que nós conseguimos nos resistir ao diabo? Quando nos sujeitamos a Deus. Ao nos sujeitarmos a Deus, automaticamente as nossas atitudes são contrárias a Satanás. Nós teremos consciência do papel dele e consciência do que devemos fazer para que ele fuja de nós. Não veja em nós uma presa fácil. Por que não seremos presa fácil? Porque estamos
sujeitos à vontade de Deus. E no caso aqui dos versículos anteriores, esses que andam de briga não estão sujeitos à vontade de Deus. Portanto, eles são infiéis e, portanto, eles estão sujeitos à vontade de Satanás. Essa que seria o sentido da questão. Vou continuar um pouco, só para nós terminarmos. E daí, ele segue o versículo 11 e 12. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei e não é observador da lei, mas juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é vocês para julgar o seu próximo? O que a gente pode ver aqui é que Tiago vai dar andamento à sua admoestação, dizendo que nessas discussões e contendas, amarguras, alguns desses cristãos estavam julgando um ao outro. E aí, esse julgamento, não é o julgamento do critério, como Paulo fala assim, julgai vocês se o indivíduo está fazendo coisa certa ou errada. Não é o julgar do critério, de analisar o erro do indivíduo e pontuar o que precisa ser mudado. É o julgar em termos de você criar uma falsa imagem do indivíduo e se beneficiar dessa falsa imagem que você criou sobre o indivíduo ao comentar algo sobre ele. Então, esse julgamento é julgar o indivíduo pelaquilo que ele não é, para se beneficiar. E é também o julgamento sobre aquilo que você não sabe. E só Deus sabe. Porque só Deus pode conhecer o coração e as intenções escondidas do homem. Escondidas do homem. Então, uma vez que você está julgando algo que você não sabe do indivíduo, você está no lugar de Deus. E uma vez que você está mentindo sobre o indivíduo para se beneficiar, você mesmo estando ainda no lugar de Deus, você está ainda cometendo pecado. Duas situações problemáticas nesse sentido. Então, Tiago diz que você não pode fazer. E uma vez que você, no versículo 7, você está sujeito a Deus, você então não vai ser esse indivíduo que julga o outro para se beneficiar do outro. E o versículo 13 ao 17 diz assim, escute agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, e não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Para alguns comentaristas, essa parte desse trecho é uma crítica ao rico que se encontra no capítulo 1 e também no 2, mas sobretudo no 1. É uma crítica ao rico que faz projetos, é uma crítica ao insensato que não leva em consideração a vontade de Deus, que faz projetos sem levar em consideração a Deus, que faz projetos acreditando que vai ter o maior benefício possível e não considera a vontade de Deus e nem considera os planos de Deus. E o insensato é assim em Provérbios, em Salmos também, mas sobretudo Provérbios, é aquele que planeja, sem pensar no amanhã da sua existência espiritual. Essa é a crítica que Tiago está fazendo ao insensato, ao rico, que faz planos, mas não coloca Deus no meio dos seus planos. E nem leva em consideração que o maior plano da vida dele
deveria ser sujeito a Deus. Que o maior plano da vida dele deveria ter Deus como primeiro na sua vida. Então, essas pessoas que vivem assim são arrogantes. Suas pretensões são más. E ele termina dizendo assim, que são pessoas que sabem o que devem fazer de bem e não faz o mal. Pecam. Agora, por mais que Tiago esteja se dirigindo agora, nesse pequeno trecho, parece que está se dirigindo ao rico, ao insensato, aquele que não está com Deus, também é possível analisar que esses que estão brigando dentro da igreja, com inveja, com facções, com amarguras e com desejos hedonistas de só pensar nele, também pode estar inserido aqui nesse texto, no momento que, se eles têm essas atitudes, também podem ter essa, de buscar fazer negócios e não pensar em Deus. Seria a segunda alternativa, porque, ao que parece, toda a comunidade destinada à carta estava numa região de grande pobreza e dificuldades que aconteceu, climáticas e tudo mais, e por isso Tiago vai falar sobre as dificuldades do indivíduo, que ele precisa ser perseverante nas provações, isso capítulo 1, e também capítulo 2, que vai falar se o seu irmão pedir alguma coisa, não despeça ele sem nada, lembrando que esse nada é o nada do básico. Então, esperar que essa comunidade tinha condições de fazer negócios e lucrar, não parece ser a alternativa exegética mais conciliada com todo o contexto. Mas não há de se negar que o leitor, ao ler o texto, o destinado à carta de Tiago, ao ler o texto, ele se identifica como sendo alguém que deve colocar Deus em primeiro lugar em tudo que ele faz. É isso que também fica para a gente. Que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar em tudo, porque se a gente não faz isso, a gente tem uma atitude como os insensatos, que não levam em consideração a Deus, e quem não leva em consideração a Deus é infiel e está em julgamento, está em juízo. Como nós somos do corpo de Cristo e não estamos em juízo, mas estamos na graça de Deus, nós devemos viver sujeitados a Deus e sendo propagadores do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Desculpe pelo tempo que passou um pouquinho. Um abraço.